Olá, olá, povo. Povo, fica quieto. Oh. Povo, deixa eu só mandar um olá aí pro pessoal de Caxias do Sul. Deixa eu aproveitar a pergunta da Melisandra, porque eu não informei uma coisa. Ó, você viu que o artigo 52, no inciso 3º, falou para suspender as ações e execuções. Aí eu já te falei, com exceção das obrigações ilíquidas, execução fiscal. Aí, povo, olha só, ela falou, mas isso não se confunde, ou isso não contradiz o 49, parágrafo 1º? O 49, parágrafo 1º, está falando de outra coisa. De que coisa? Ele está dizendo o seguinte, olha, que as obrigações, as cobranças, que são em relação aos devedores solidários, se mantêm. Então, povo, quando se concede uma recuperação, a recuperação, até a falência, ela atinge uma das pessoas envolvidas. Mas aquelas pessoas que são garantidoras e que nos interessam, os garantidores de títulos de crédito, eles continuam responsáveis pela obrigação. E, portanto, podem ser executados normalmente, podem ser cobrados normalmente. Claro que você vai ter que analisar se em relação àquele co-obrigado, aquele avalista e aquele endossante, se cumpriram os requisitos que a gente conversou quando falamos de título de crédito. Tudo bem? Então, a suspensão, ela atinge quem? O devedor principal. Tudo bem até aqui? Pode seguir, povo? Outra coisa, vocês viram que eu coloquei no blog de prática empresarial, eu coloquei o roteiro que a gente seguiu naquela revisão lá de Goiânia. Claro que a gente não conseguiu tratar de tudo, mas enfim, que é um roteiro de peças com o fundamento do lado de cada uma. Para você ver o seguinte, a gente dividiu em sociedades, em SA, para você perceber o seguinte, não é para você olhar, povo, e falar, nossa, tem tudo isso de peça. Não é. É para você enxergar, às vezes, hipóteses de cabimento que talvez você não tivesse pensado, só isso. Então, em SA, por exemplo, olha, anulação de assembleia. E aí, toda vez que eu marquei o 282, não é porque é uma petição inicial e porque você tem que lembrar que toda inicial é escrita como 282. Não. Quando a gente coloca o 282 no preâmbulo, povo, é por outra razão. É para te dizer que é um procedimento ordinário. E, portanto, se você tivesse que contestar, é contestação como qualquer outra. Quer dizer, é aquele procedimento normal. Tudo bem? Então, ali eu sempre marquei se tem o artigo específico e marquei o 282 quando não existe o artigo específico, mas existe a possibilidade da peça. Tudo bem? Então, não deixe de olhar ali, é uma relação bacana, é uma relação encapetada, porque lembra que aquele dia, o dia que eu fiz aquilo, eu estava drogada. A quantidade de remédio que eu tomo para viajar. Então, como eu fico mal criada, encapetada, enfim, né? Aquele era um momento bom para pensar em peças. E acho que é bem legal, até para você observar assim, quem faz uma inicial faz qualquer inicial. Para nessa altura de ficar, ai, não consigo fazer de jeito nenhum. Não enlouquece, tá bom? Dá para fazer numa boa. Pode seguir, povo? Pode? Tá bom. E vou colocar amanhã no blog. Amanhã está com gripe? Tá. Senão a gente já tinha que providenciar aqui na farmácia da frente. Olha. Mas amanhã no blog eu vou colocar aquela relação de súmulas, que volto a dizer, você nem precisaria, mas só para quem não achou essa coisa toda, eu vou colocar amanhã no blog, tá? Tenho até ele já direitinho, estou só arrumando ali para colocar ou numa tabela, alguma coisa assim. Beleza, povo? Pode seguir? Tá. Continuando o procedimento. Olha onde a gente parou. Letra C, proposta, exemplos e limitação. Tudo bem? Só um detalhe. Quem que apresentou essa proposta, povo? O devedor. Até aqui? Jóia. Aí, olha, dando sequência a esse procedimento. Depois que a proposta é apresentada, os credores têm 30 dias para a letra D fazerem a sua objeção. Objeção.
Povo, o que é a objeção? Deixa eu até marcar para você, olha, o artigo que fala da objeção é o artigo 55 da Lei de Falência. Não acho que cairia, de novo, mas só para você enxergar. Objeção é uma peça simples. Quando eu digo petição simples, eu estou dizendo que é uma petição, por exemplo, nesse caso, que o credor redige, claro que vai ser direcionado ao juízo da falência e da recuperação, tudo bem? E ele vai vir a essa recuperação judicial fazer o quê? Se opor, impugnar, rejeitar a proposta, pelas razões a seguir expostas. Quer dizer, ele pode rejeitar porque ele não concorda com prazo, com juros, quer dizer, não precisa ser uma objeção fundamentada juridicamente. Pode ser uma impugnação simplesmente financeira. Tudo bem? Agora, ele pode falar de questões jurídicas? Claro que pode. Imagina que houvesse aí uma incompetência absoluta, ele poderia falar. Imagina que a pessoa não poderia se sujeitar à recuperação. Ele poderia falar. Tudo bem? Petição simples é para te lembrar que não tem valor de causa. Petição simples não tem sentido falar isso. Você não pede citação do povo. Você só fala endereço para intimação. Por quê? Porque é a primeira manifestação que você faz. Diga. Ele está dizendo assim, o João, olha, ele pode fazer a impugnação relatando um fato novo, dinheiro, bens que existem e que não foram relatados na inicial? Pode. E que, portanto, diria, olha, não tem crise nenhuma. Pode. Tá? É só para você não ficar, olha, nossa, eu vou ficar agora com febre pensando nessa objeção, como que ela é e etc. Não esquenta com isso. Aí o que acontece, povo? Agora a sequência é importante para você entender. Já vou marcar os artigos, tá? Se não houver objeção, pergunto a vocês, não havendo objeção, o que o juiz vai entender? Que todo mundo concordou. E se todo mundo concordou, ainda que tenha sido só pela ausência de impugnação, a gente vai entender que o juiz vai fazer o que nesse caso? O juiz vai homologar a recuperação. Tudo bem? Então, ausência de objeção, juiz homologou. Calma, cabe agravo, não cabe? Aguenta a mão. Pode seguir? Depois, segunda situação. Houve alguma objeção. Não importa que seja uma, ridícula, do credor menor, não importa. Se houver alguma objeção, esta proposta, ela vai ser agora avaliada pela Assembleia Geral de Credores. E aí tinha um artigo que nós marcamos, porque esse a gente já marcou na outra aula, que é o artigo 45, que vai dizer que quórum essa Assembleia Geral precisa ter para aprovar a recuperação. Tudo bem até aqui? Então, quando essa Assembleia Geral, primeiro, ela não pode mudar a proposta, não existe alteração unilateral, tudo bem? Então, ela pode, nessa situação, não aprovar, entenda, a gente não está falando de unanimidade, a gente está falando que esse quórum do artigo 45 não foi cumprido. E olha, ela pode aprovar. Povo, se ela aprovar, o que faz o juiz? Juiz homologa. Até aqui? Se ela não aprovar, ainda tem como esse juiz
conceder a recuperação? Tem como, povo? Olha, vou marcar aqui 2 situações. Se houver o quórum do artigo, deixa eu só confirmar se era o 58 mesmo. 58 mesmo. Parágrafo 1º. Se houver o quórum do 58, parágrafo 1º, cuidado. Nessa situação, o juiz não é obrigado a conceder. O juiz pode homologar. É a única situação que o juiz, de fato, tem um poder para deliberar, apesar da Assembleia não ter concordado. Na verdade, quando você analisa o 58, parágrafo 1º, e ele fala do que precisaria ter, você consegue enxergar que eu tenho a concordância da maioria dos credores. Não é do quórum específico, mas a maioria aceitou. Aí, o poder, a bola ficou com o juiz. Pode conceder ou não. Tudo bem? E se não houver esse quórum, aqui o juiz não deve, o juiz pode. O juiz só, povo, juiz, não só não concede a recuperação judicial, mas me ajuda, o que o juiz faz nesse mesmo ato? Decreta a falência. Então, olha, desculpa aí quem está atrás, olha, eu coloquei aqui não aprova, 58, parágrafo 1º, e escrevi, juiz pode homologar. E coloquei aqui do lado, segunda alternativa, não aprovou, não tem aquele quórum, o juiz não concede a recuperação e declara a falência. Até aqui? O que eu preciso agora saber? Vou marcar aqui em vermelho. Pode? Qual é o recurso cabível? Povo, de todas essas decisões, de todas, o recurso cabível é o agravo. Onde está escrito isso? Artigo 59, parágrafo 2º. Agravo. Agravo de instrumento. Tudo bem? Agravo de instrumento. Artigo que fala que é agravo 59, parágrafo 2º. Tudo bem? Qualquer credor pode ingressar com esse agravo até o Ministério Público, mas para nós não interessa o Ministério Público. O fato é que nesse agravo você poderia questionar competência, você poderia questionar se o quórum foi preenchido ou não, tudo bem? Você poderia questionar se ele tinha os requisitos ou não para pedir a recuperação, tá certo? Alguém vai falar, peraí, mas se declara a falência também é agravo? Não está escrito isso no 59, parágrafo 2º. Povo, mas quando declara a falência, a gente usa o artigo 100. Tudo bem? Como é que eu sei que o juiz não concede e declara a falência? Porque lembra que eu te falei que o artigo 73, ele diz todas as hipóteses em que a recuperação se converte em falência? No 73 também está escrito quando a proposta não é aprovada. Então, é ali que está a possibilidade de declarar falência. E diante da declaração da falência, esse meu agravo aqui seria fundamentado no artigo 100. Tudo bem? Aqui. Mas em todos os outros, o meu agravo seria fundamentado. Sempre. Coloco o 522, claro, mas eu coloco o artigo específico, que nesse caso era o 59, parágrafo 2º. Diz. Deu? Beleza. Tudo bem, povo? Até aqui? Aqui eu imaginaria, eu não imagino uma inicial de recuperação. Mas essa situação eu imagino.
E aqui, olha, qualquer credor. Alguém pode estranhar e falar, puxa, mas qualquer credor, ele não faz parte do polo passivo. Povo, mas não esqueça que recurso pode ser proposto por quem é prejudicado. O terceiro prejudicado pode. Lembra disso lá no processo civil? Então, basta que fique claro o prejuízo. Ah, algo que eu esqueci de te falar. Agora há pouco no procedimento. Eu disse que se o juiz defere a recuperação, cabia recurso? Não. Tá claro isso? Tá. Agora, na hora do intervalo vieram me perguntar e que eu me lembrei que eu não falei. E se o juiz indefere a recuperação? Pergunta número 1. Se o juiz indefere a recuperação, ele pode indeferir a recuperação e declarar falência? Não. Por que não? Porque não é uma das hipóteses de cabimento do 73. O juiz, quando indefere a recuperação, indefere, leia-se, aquele primeiro ato do 52, tudo bem? É por ausência de requisito. É algo até que, dependendo da situação, pode ser suprido ou não. Aí vem a pergunta seguinte, se o juiz indefere a recuperação, cabe recurso? Cabe. Está previsto na lei, em algum lugar da lei de falência? Não. Uma decisão que indefere inicial, povo, apelação. Apelação como qualquer outra, só que aí tem um detalhe, que alguém aqui na sala, não, foi lá em Goiânia que tinham me perguntado, quando que na apelação eu falo do juízo de retratação, lembra disso? Possibilidade de pedir a retratação do juiz ACO? Só é possível o pedido de retratação, de acordo com 296 do CPC, no caso de indeferimento de inicial. Então, se o juiz indeferisse por quê? Porque ele entendeu que você não teria direito à recuperação, eu vou apelar, é apelação normal, 2 peças, igualzinho, só que na minha peça de interposição, eu peço que, caso Vossa Excelência entenda, que faça o juízo de retratação, de acordo com o artigo 296 do CPC. Tem um prazo lá, que agora eu não me lembro, se era 24 ou 48 horas, mas estava escrito lá. Tudo bem até aqui, povo? Então, olha, deferiu, não cabe recurso. Indeferiu a inicial, cabe apelação. Tudo bem? Problemas até aqui no procedimento? Entendeu o que acontece na recuperação? Não tem muitas peças para você fazer numa recuperação. O que eu imagino razoável, inicial de recuperação ou esse recurso, que pode ser no indeferimento da inicial uma apelação, sem artigo específico. Apelação, artigo específico do 513 do CPC. Tudo bem? Agora, os agravos, aí sim, o agravo de instrumento. Problemas? Pode? Pode mudar de assunto? Tá bom. Mudamos de assunto, ainda em recuperação, mas mudando de assunto, número 4. Número 4, antes da gente marcar os artigos de recuperação, olha só. Número 4 aqui, plano especial. Artigos 70 e seguintes da Lei de Falência. A gente vai marcar já o artigo, mas o fato é o seguinte, olha, o plano especial, que está no artigo 70 e seguintes, ele está dizendo que o plano especial ele pode ser usado por microempresa ou empresa de pequeno porte. Pode ser usado, não é uma obrigação. O procedimento é igualzinho da judicial, igualzinho. Só que a diferença, quando a gente for marcar o artigo, você vai ver, é que a proposta está pronta na lei. Primeira coisa, não vou nem te contar a proposta que a gente já vai ver. A proposta está pronta na lei. E o detalhe é que o plano especial, ele só atinge credor quirografário. Também está na lei. Então, é o diferencial do plano especial. Tudo bem? Acho difícil cair na sua prova a definição de microempresa e empresa de pequeno porte, porque essa lei foi alterada,
mas entra em vigor só em janeiro. Então não cairia. Qual é o critério para ser microempresa? Qual é o critério de valor? Não importa. Lei que está em alteração, não cai nem assunto sobre ela. Tudo bem até aqui? Pode seguir? Assunto novo, entre aspas, né, novo, recuperação extrajudicial. O mais comum seria a pergunta sobre isso, recuperação extrajudicial. Artigo 161 e seguintes da Lei de Falência. 161 e seguintes. Aqui, povo, eu quero deixar claro duas informações. Primeiro, a recuperação ela é extrajudicial porque o contato do devedor com os seus credores não acontece no judiciário. Até aqui tudo bem? Beleza. Mas o fato dela ser extrajudicial não quer dizer que o judiciário nunca vai participar. Porque você vai ver que na lei existem duas situações diferentes. Primeira situação, o devedor procurou os credores, eu já vou te contar quem fica de fora, na hora que a gente for fazer a marcação no código, tudo bem? Quem é que é atingido, quem é que fica de fora. Mas o devedor procurou os credores e todos concordaram. Como é que eu sei que todos concordaram, povo? Todos assinaram a bendita proposta. Tudo bem até aqui? Se todos concordaram, a homologação judicial, ela é facultativa. Por que facultativa, povo? Porque todos os efeitos que eu preciso, ou seja, se eu não cumprir, podem me executar, todos os efeitos que eu preciso já fazem parte desse acordo. Eu homologo se eu quiser. Agora, se eu procurei os credores, mas eu obtive a concordância de credores que representam 3/5 dos créditos. Povo, o que eu quero dizer aqui? 3/5 dos créditos é 3/5 do valor. Tudo bem? Quer dizer, se eu somar o valor dos credores que aceitaram, eu chego aqui. E aí o fato é o seguinte, nesse caso, povo, a homologação judicial, ela é obrigatória. Tudo bem? Então, cuidado, não diga isso numa pergunta que a homologação sempre é obrigatória, não é verdade. Até aqui? Beleza? Tá bom. Que mais que eu quero lembrar você? Mas aí eu vou lembrar você já no código. Só estou apagando aqui enquanto você está marcando aí. Marcou? Posso te mostrar agora algumas coisas a mais, além do que a gente já falou, mas algumas coisas para você mapear na lei? Vamos lá. Por favor, povo. Olha. Artigo 48. Calma que eu vou chegar em alguns de outros detalhes. Artigo 48. O artigo 48, povo, grifa por favor, poderá requerer a recuperação judicial o devedor. Aí você grifa, por favor, o 48 caput inteiro, só para você lembrar que eram os requisitos. Cumulativos, tudo bem? Marcou? Tá. Tudo bem até aqui? 49, povo. Caput. Todos os créditos existentes na data do pedido. Olha quem é atingido aí, tudo bem? Parágrafo 1º. Cruzes, tem um rapaz com cachumba assistindo aula em Tubarão, Santa Catarina. Ô, gente, vocês vão se matar. Ô, gente, rapaz com cachumba, isso não é perigoso?
Eu acho que é muito perigoso. Não ataca alguma coisa do parque de diversão? Ataca, né? Gente, eu tô muito consternada com o pobrezinho. Mas você vai fazer a prova, né? Depois você resolve isso. Sei lá, né? Não tem umas bombas de gás, sei lá, alguma coisa assim que dá um jeito. Isso é um problema secundário, pelo menos nesse momento, né? Depois você resolve. Fiquei muito chocada, muito chocada. Olha, mas vamos lá. Povo, volta aqui. 49, caput você marcou, né? Aquela parte que eu te disse. Parágrafo 1º é o artigo que diz que os coobrigados não são atingidos. Teve gente que ficou se batendo para achar esse parágrafo 1º aí esses dias. Tudo bem? Aí, olha, parágrafo 3º. Só grifa, por favor. Olha aí, povo. Credor titular de posição de proprietário. Tudo bem o começo? Credor titular da posição de proprietário. Só aí, para você lembrar que todo mundo tem propriedade. Aí o final. Olha só. Seu crédito, não é bem no final, é no meio. Seu crédito não se submeterá. Achou? Seu crédito não se submeterá. Aí grifa até o final. Porque no final ele está dizendo assim, olha, durante o prazo de suspensão do artigo 6º, que era aquele de 180 dias, não pode retirar o bem. É aqui que você encontra a fundamentação. Beleza até aqui? Lembra, o proprietário ou recebe normalmente, ou então ele tem que esperar o prazo dos 180 dias para pegar o bem de volta. Depois, povo, artigo 51. 50 parágrafo 2º. Achou o 50 parágrafo 2º? Só grifa o seguinte, créditos em moeda estrangeira. Tudo bem? Se você precisar responder sobre isso, depois você lê. 51, o caput. Só o caput, que ele vai te falar todos os requisitos. 52 a gente já marcou o que precisava. E o 53 também. 54, povo, é aquele limite que eu disse a vocês. Eu grifaria ele inteiro. 54, tanto o caput como o parágrafo único. Até aqui? 55, povo, só objeção de 30 dias. Objeção de 30 dias. Tudo bem? 56, o caput, olha, uma parte do caput. Havendo objeção de qualquer credor, juiz convocará a Assembleia Geral de Credores. 56, caput. Depois vai, por favor, o 56, parágrafo 5º. Desculpa, o parágrafo 4º. Eu podia me sair melhor dizendo, gente, foi uma alteração de lei assim, tipo de agora, né? Olha, e ainda se eu te ditasse um texto, ainda é capaz de você marcar em cima, olha, sabe, gente louca? Então, mas olha, era o parágrafo 4º, que diz o seguinte, rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral dos Credores, o juiz decretará a falência. Povo, pega uma filipeta da cor do processo. Já me cansei de falar verde, ou então rosa, ou então... Tanto faz. Então... E meninas, se vocês perderam essa oportunidade de oferecer filipetas para o coleguinha do lado, olha, eu não sei o que vai ser da sua vida depois. Depois fica encalhada, aí a vida fica muito mais difícil. Olha... porque aí você tem que aprender a lavar, passar, você tem que chegar para um moço, e não adianta ser só espertinha, não adianta, você tem que falar, nossa, eu lavo um banheiro como ninguém, olha, se eu pegar a sua camisa para quarar, você não vai conhecer outra pessoa.
Então, a coisa fica mais difícil, povo. Muito mais... É verdade, gente. Você tem que aproveitar, já te falei. Oferece a filipeta, já oferece seu corpinho. Nessa ordem, né? Quer a filipeta? Olha, vem em mim que eu tô facinho, né? Alguma coisa assim. Povo, parágrafo 4º. Mas tem umas meninas que estão aproveitando. Tem umas meninas que estão sacando essa história. Eu só de olho, entendeu? Mas enfim. Olha, parágrafo 4º. Presta atenção, povo. Pega a filipeta verde, marca, por favor, artigo 100 da lei de falência. Para as pessoas que sempre perguntam por quê. Porque o artigo 100 fala que da decretação da falência cabe agravo. E aí você fala, eu sei, tá certo, mas tudo que você acha que tem que decorar, você começa a pirar perto da prova. Mas e se eu esquecer disso? A hora que vier esse pensamento demoníaco, você fala, tá marcado. Entendeu? É assim que funciona. Tudo bem? Volta. Artigo 58, povo. 58. Grifa, por favor. Juiz concederá, no caput, a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção do credor, o caput inteiro. Deixa de fora cumpridas as exigências desta lei. Também, se quiser grifar, problema seu também. Essa altura, né? Olha. Parágrafo 1º, povo. Juiz poderá conceder a recuperação judicial. E no final do parágrafo 1º, de forma cumulativa. Lembra que eu te disse? A Assembleia rejeitou, mas tem um quórum alternativo. 58, parágrafo 1º. Depois, povo, 59. Grifa, por favor. A palavra novação, achou no 59 caput? Novação. E grifa ali, olha, sem prejuízo das garantias. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente na novação, as garantias só seriam mantidas se os garantidores assinassem novamente. Mas na recuperação, ela é uma novação com características especiais. Essa é a característica especial dela. Na falência, como assim? Na falência, também os devedores, os co-obrigados e etc., eles continuam responsáveis. Isso sim, era isso que você estava perguntando? Mas não posso falar de... Não pode falar inovação. Tá? Até aqui? Até porque na falência não existe uma mudança da obrigação. O que existe é a possibilidade de eu não receber, de eu me danar, o que não é necessariamente uma inovação. Tá? Povo, segue a história. Artigo 59 ainda, parágrafo 2º. Cor do processo. Você vê como as pessoas ficam mal criadas. Ai, não avisa antes, né? Para de ser mal criado, gente, olha. 59, parágrafo 2º. Hoje chegou uma moça de penal para mim, ela falou assim, queria falar comigo, aí eu fui atender, ela falou assim, olha, eu soube que a senhora ensina a marcar código, pode me ensinar a marcar o meu? Tó. Não é engraçado? Eu perguntei se ela não queria que eu fizesse uma geleia de pêssego para ela. Essa gente é louca, né? É louca. Quer dizer, ela ouve cantar em algum lugar que eu ensinei a marcar o código e ela acha que eu sei alguma coisa de penal para marcar, né? Quer dizer, pirou, né? E ainda fez assim, tó. Empurrou assim o codiguinho perto de mim. Ah, gente. Depois eu digo que minha tia é lésbica, a pessoa fica chocada, né? Olha... E aí tem sempre aquele que pergunta, mas é lésbica mesmo? Não, não é. É só para dizer que não tem nada a ver com o assunto. Oh, gente. Olha, artigo 60, povo. Essa gente é louca. Ai. Artigo 60, parágrafo único, povo. Parágrafo único inteiro. Não é com a cor do processo. O povo já começa a ficar tenso. Por quê? Olha só, é legal isso. Ó, lembra que no trespasse... Quando a pessoa comprava o estabelecimento, ela assumia as dívidas contabilizadas. E eu disse a vocês que, embora não interessasse na nossa prova, ela assumia dívidas tributárias e trabalhistas.
O parágrafo único está dizendo: quem compra o estabelecimento dentro de uma recuperação não assume nenhuma dívida, povo. Nem trabalhista, nem tributária. Por que não? Porque simplesmente vai pagar o preço do estabelecimento. Não é o trespasse puro. Tá certo? Depois, povo, 61, parágrafo 1º. A parte que diz, olha, o descumprimento de qualquer obrigação do plano acarretará a convolução da recuperação em falência. Tudo bem? Povo, parágrafo 2º. Só grifo o começo. Decretada a falência, os credores terão reconstituído suas garantias. Seus direitos, perdão. Tá bom, mas o mais importante é os seus direitos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, de novo, novação extingue a obrigação anterior. E tem a cara do examinador da FGV te definir novação para te dizer a recuperação, portanto, não é novação. E ela é. Só que características que ela tem? As garantias são mantidas. E se as obrigações da recuperação não forem cumpridas, ou seja, virar falência, mesmo que tenha ocorrido abatimento e etc., aquele valor é restituído. Tipo, só vale para recuperação. Tudo bem, povo? Tá bom. Aí depois, outro artigo que eu queria que você marcasse, 67. 67, povo, ele está falando, só o começo, créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação. O 67 cairia em pergunta para dizer, olha, aqueles contratos assumidos, as obrigações contratadas estão no 67, caput, parágrafo único, tá bom? Mas você só marcou essa frase, porque se cair isso, você acha mais fácil. Depois, povo, em cima do artigo 70, está escrito do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Achou? Só grifa essa parte. Povo de Jundiaí quer que eu faça geleia de pêssego. Gente, vai se danar vocês. Olha, aí o povo, se a minha tia é lésbica, você está interessada? Você sou espertinha, foi uma moça que perguntou, né? Se eu fosse grosseira, eu diria isso, mas como eu não sou uma pessoa fina, né? Às vezes eu tenho que me lembrar disso, né? Enfim, sou uma pessoa fina, eu não falo bobagem, não falo besteiras. Aí depois, a minha vida acabou. Acabou as filipetas? Como assim? A sua vida acabou mesmo. Como acabou a filipeta? Não pode. Mas volta. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, não, mais ninguém. Olha, depois, povo, dentro do plano de recuperação, por favor, grife o artigo 71, inciso 1º, só a parte de abrange exclusivamente os créditos quirografários. E o inciso 2º e 3º, grife inteiro, que é a proposta. Tudo bem? Inciso 2º e 3º. Pode, povo? Depois, povo, 73, nunca caiu na prova. Caput. Aí eu estou vasculhando agora a lei para ver se eu esqueci de algum outro artigo. Pipipi, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Ô, povo, eu acho que eu esqueci de pedir para você marcar o artigo 151, eu só mencionei. Tá, você grifou porque você quis, não foi porque eu pedi. Mas o 51. Você está ficando tão autônomo, olha só. O 51. Depois, povo, olha, o 141, por gentileza. Espera aí, por favor, povo. 141.
Inciso segundo, só inciso segundo. Presta atenção, para de falar. 141, inciso segundo, que fala sobre a mesma coisa que eu te expliquei na recuperação, que a venda do estabelecimento, na falência e na recuperação, não traz nenhum ônus. 141, inciso segundo. Tudo bem? Depois, povo, caput do 158. A gente falou do 58 que extinguia as obrigações. Aí o caput do 159. Lembra que eu te disse que a extinção de obrigação não é automática, é algo que tem que ser pedido? O 159, caput, diz isso. E olha, vai para o parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação. Quer dizer que quando eu peço a extinção, povo, essa é uma inicial. Pode existir ou não um contraditório, juiz profere sentença, recurso cabível, apelação normal. Tudo bem? Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Pipipi, pipipi. 195, povo. 195. 195. E de falência só. De falência e recuperação. Agora, povo, num momento menos glamuroso, nós vamos marcar alguns artigos de contratos mercantis. Pessoas malcriadas diriam, não está no edital. Mas eu vou te dizer, apesar de não estar no edital e de não ter caído de fato nas últimas provas FGV de segunda fase, caiu na da primeira. Então, o que a gente vai fazer? Presta atenção, você não vai estudar contratos, tá claro? Se a gente vai marcar onde está, para se cair, aí você se vira, tá? Então, vamos lá, povo, Código Civil. Artigo 653. Você só vai grifar, povo, o título, mandato, página 282. Achou? Grifa, mandato. Olha assim, meu senso de, enfim, de ficar marcando tudo, o que eu faria? Por exemplo, pegaria uma cor, se é que existe uma cor que não foi usada na sua filipeta, imaginando, hipoteticamente. E aí eu marcaria, por exemplo, os contratos com isso. Vamos imaginar que não sobrou uma cor, que pode ser, evidentemente, o seu caso. Colocaria clips. Aí você fala, mas eu não preciso dessas ideias. Tá bom, é só uma sugestão, não precisa ser agressivo. Então, olha, 653, você só vai marcar o título, mandato. Depois, povo, vai para o 693. 693 fala da comissão mercantil. Já caiu em prova de primeira fase. 693, você só marca o título que está em cima. E um artigo que eu marcaria aqui, por gentileza, é o 698, que fala do Del Credere. Nossa, gente, quer me dizer por que essa malcriação toda? 693 dizendo que a Del Credere é possível, o que quer dizer? Que o risco é partilhado entre as partes. Muita energia ruim para cima de mim. Não é bom isso. Olha. Depois, tinha mais um artigo que eu queria te mostrar daqui. Não, daqui não. Aí, povo, marcou? Depois, por gentileza, lei 4886 de 65. Parece a velha surda da Praça é Nossa. Lei 4886 de 65. Ainda não sei a página, estou procurando. Gente folgada. Que página? 1167.
É gente muito mal acostumada. Capaz de vocês pedirem para o examinador, né? O senhor pode dizer a página? Eu não estou acostumada a procurar por mim, né? Gente pirada, olha, 1157. O povo, 67, desculpa. Povo, olha lá. Alguns poucos artigos dessa lei, de novo, você só vai para essa lei se cair pergunta sobre representação comercial. Tudo bem? Onde que você lê isso? Logo embaixo da lei está escrito, regula atividades de representante comercial. Aí alguns artigos que se caísse representação, o que normalmente apareceria, tá? Para você não ter que ler em casa, esse você não tem que ler. Olha, artigo 1º inteiro. Depois, artigo 27, a linha J, que fala da indenização do sujeito. 27, a linha J, letra J, tenta assim, letra J. Depois, parágrafo 1º, também. Ainda no 27, povo. Não mudamos de artigo, no 27, a linha J e no parágrafo 1º, que fala como que você calcula indenização para representante. Depois, povo, artigo 31 inteiro, que fala da exclusividade. Depois, povo, 34, que fala de uma criatura chamada pré-aviso ao que o representante tem direito. 34, ou ele é avisado 30 dias antes ou ele tem direito a uma comissão, está explicado no 34. Tudo bem? Depois. Artigo 43, povo. É vedada a cláusula del credere. Gente, isso é uma coisa, né? Olha, artigo 43. Aí, povo, peraí. Calma, não se mexe, que eu estou procurando uma informação importante. 39, povo. Cor do processo. Cor do processo, muda a caneta. Tá, eu sei que foi exagero, mas enfim. 39. Agora você para de me azucrinar, por quê? Olha só. Lá pelo meio. Justiça comum. Depois, procedimento sumaríssimo previsto no 275 do CPC. Povo, quando a gente for até rever na sexta-feira, de novo, a sequência que eu olho para descobrir a peça, uma pergunta que durante todo esse tempo você fez é: quando é procedimento sumário? Quando é procedimento sumário? Povo, agora eu posso te dizer, só tem duas situações de procedimento sumário realmente para a nossa área. Ou uma cobrança que o valor da causa se encaixe. Cobrança. Cobrança quer dizer um contrato que não foi cumprido, uma obrigação que não foi cumprida, tudo bem? Cobrança. Se encaixou no 2751. Ou a cobrança de honorários, de comissões, perdão, do representante comercial. Só. Aí alguém vai dizer, mas está escrito procedimento sumaríssimo. Povo, mas é porque é anterior à reforma do CPC. Deu para entender? Então você não vai ficar surtando, será que é sumário? Será que é sumário? Não é. Sumário é exceção para nós. Sumário ou é cobrança naquele valor, ou é essa hipótese do artigo 39. Que vai cair? Não, mas é para você parar com isso. Tudo bem? Tá. Povo, agora por favor. Decreto 911 de 69. (1202)
para as pessoas mais folgadas. Aqui tem um detalhe, deixa a Filipeta à mão, tem um detalhe, povo. Povo, do que trata isso daqui? Grifa, por favor, alienação fiduciária. Primeira coisa para pedir para você grifar aqui. Artigo 3º, parágrafo 5º. Está escrito, da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Lembra que a gente marcou agora há pouco? Tá. Aí, se liga. Pode? Olha, no artigo 4º. Não, artigo 5º, perdão, artigo 5º. Está escrito assim, olha. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, ou, se for o caso, executivo fiscal, serão penhorados, blá, blá, blá. Tá vendo essa parte? Qual que é a ideia, povo? Normalmente se apreende o bem é vendido, o valor do bem vendido é usado para abater a dívida e, de acordo com a Decreto-Lei 911 de 69, eu poderia executar a diferença, tudo bem? Só que cuidado, em cima do artigo 5º, não é embaixo, porque aqui eu quero que você coloque em cima no sentido de prevalece o que você vai marcar na filipetinha. Você vai marcar, por favor, a súmula 384 do STJ, filipeta verde, porque a gente está falando de processo. Marca na filipeta verde, súmula 384 do STJ. 384. Por quê, povo? Porque a súmula 384 fala que do saldo devedor na alienação fiduciária, cabe ação monitória. Você fala, nossa, mas isso cai todo dia? Não, mas sem surpresas. Tudo bem? Marcou? Então, olha, no artigo 5º, onde está falando, perdi minha filipeta, que cabe executiva, você pegou a filipeta verde de processo, marcou a súmula 384 em cima do artigo 5º. Tudo bem? Tá. Agora, povo, última lei. Decreto-lei, não, decreto-lei nada, lei 8955 de 94. Página 1462. Claro que eu mandei um beijo para o povo de Guaratinguetá, vocês estão carentes, mas que coisa, já falei para vocês. Um beijo aí para vocês. 1462, Lei 8955 de 94, que fala sobre franquia. E aí, desta lei, qual artigo que tem cara e cheiro de prova, apesar de não fazer parte do nosso edital? Artigo 4º, que fala da circular de oferta de franquia, grife inteiro, que ele tem que ser entregue 10 dias antes, acha aí no parágrafo único, sob pena de anulação. Você poderia pedir a anulação do contrato de franquia. Está no parágrafo único, achou? Anulabilidade do contrato e exigir a devolução. Então, seria uma ação de anulação cumulada com devolução de valores ou restituição de valores. Seria uma inicial, povo, pega a filipeta verde do processo. Para de gemer. Artigo 282 do CPC. Para te lembrar que é uma inicial do procedimento ordinário. E aí você marca embaixo do artigo 4º.
embaixo do artigo 4º. Até aqui tudo bem, povo? Beleza as marcações? Tá, deixa aí do lado. Já que a gente está nas marcações, pega a lei de SA, povo. Nossa, vocês são muito mal criados. 6.404 de 76. Página o quê? Oh, meu Deus. Página 1, 2, 3, 4. Pode, povo? Vamos lá. Agora a gente vai gastar nossa caneta. Olha, primeira parte, povo. Artigo 2º, parágrafo 1º. A gente não está grifando tudo que é importante, a gente vai grifar algumas coisas, tá? Olha, objeto da companhia é mercantil, que é aquela história da SA ser sempre empresarial. Depois, parágrafo 3º inteiro, nunca caiu. Que significa que não precisa fazer parte do objeto da atividade a participação de outras empresas. Isso faz parte da essência da SA. Depois, povo, artigo 3º, parágrafo 1º, que fala da possibilidade de colocar o nome do fundador na denominação. Depois, no artigo 4, não, aqui não, povo. Artigo 7º, por favor. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bem. Quando você diz que não pode contribuir com serviços, você fundamenta aqui no 7º. Em cima do 8º está escrito avaliação, não está? Grifa só avaliação. Porque se perguntar na prova como é feita a avaliação dos bens, que na verdade são por peritos, e aí depois dessa avaliação, esses laudos, eles são aprovados pela Assembleia. Depois, povo, cadê aqui? Valor nominal, Aqui, artigo 13, caput. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Povo, só para te lembrar, o que é valor de emissão? Valor de emissão é o valor que a SA fixa quando vende a sua ação para o acionista. O valor de emissão é valor nominal. Valor nominal é aquele valor que eu obtenho pegando o capital social dividindo pelo número de ações, tudo bem? O valor de emissão é o valor nominal mais o ágio. O que é o ágio? Aquilo que a SA cobra mais. Tudo bem? Segue a história. Depois, artigo 15 caput, que fala que as ações podem ser ordinárias, preferenciais, de gozo ou fruição. Por favor, olha, parágrafo 1º inteiro, que fala que as ordinárias das companhias fechadas e as preferenciais da aberta e fechada podem ser divididas em classes. Você vai chorar? Porque a moça falou assim, achei. Você estava caçando esse artigo? Ah, tá. Foi você? Eu quase dei na sua cara. Olha, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, olha, povo, final. O número de ações preferenciais, olha, grifa assim, ações preferenciais sem direito de voto. Não pode ultrapassar 50%. Depois, povo. Artigo 17, só grifa o que está em cima, ação preferencial. Depois, 17, parágrafo 7º. Fala da Golden Share, ação que confere direito de veto. Artigo 17, parágrafo 7º.
a possibilidade de criar uma ação preferencial com direito de veto. Tá bom? Artigo 18, caput. Possibilidade de atribuir o direito de voto. Está escrito, direito de eleger. Artigo 18, caput. Direito de voto. Depois, povo. Pode seguir, pode seguir. Depois, povo, artigo 45, caput. Direito de reembolso. Como que ele é calculado? Aí você pega uma filipeta, não precisa, até porque tem uma notinha, ver artigo 137, achou? 137 é o que fala do direito de retirada. Para te lembrar que quem tem o direito de reembolso, quem tem o direito de retirada. Tudo bem? Marcou? Depois, artigo 46, grife em cima, partes beneficiárias. Se cair pergunta de partes beneficiárias, aí. E especialmente, povo, parágrafo único do 47. É vedado companhias abertas emitir partes beneficiárias. Caiu na sua prova de primeira fase. Se você não lembra, foi porque chutou. Olha, eu sei, a gente só lembra que a gente erra ou acerta com muita convicção. Olha, tudo bem, povo? Depois, debêntures. Artigo 52, quer dizer, grifa debêntures para você saber que está aí a sequência. Cuidado que em relação a debênture tem alteração de lei que você tem que olhar no encarte. Só para você se ligar. O artigo que mudou, povo, se você quiser aí marcar, para fazer um risco em cima, 59, mudou vários artigos, hein? Eu só estou falando aqui nesse assunto. 59, eu sei que tem outros. Gente, 55, vai, 55. Parágrafo 1º a 4º. O que eu faria, povo? Não grifa que você vai achar que é importante. Eu faria um risco. Como assim, povo? Um risco. Para você não ler, você não pode escrever. Faz um risco. Artigo 55, vai. Parágrafo 1º a 4º. Isso. Isso. Mas o parágrafo 3º foi alterado o texto. Ô, povo, qual a dificuldade de você olhar no suplemento? Eu quero ajudar, mas está complicando, própria sorte, hein? Olha. Depois, 59. Deu para entender ou não? Povo, se vira. Olha. 59. É o que a intimidade é uma desgraça, né? Faz com que a gente perca o respeito total. 59, parágrafo 1º a 4º. Tá, povo. Ah, meu Deus, tá até o 3º. Por quê? Porque ainda tem o 4º. O 4º tá na lei nova, você só risca o 3º. 60, povo. 60 foi revogado. Ah, vocês estão pedindo para eu dar na cara de vocês hoje, olha. Vocês estão me dando rugas. Olha. Depois, povo. Bônus de subscrição, artigo 75. Depois você olha o que mudou na lei, né, criatura? Lembra? Olha. 75, bônus de subscrição. Grife em cima do bônus de subscrição. Grifar não é riscar.
Lá, povo. Começa a riscar tudo. Povo, em cima do artigo 82, importante, Constituição. Na verdade, é em cima do artigo 80, né, que está escrito Constituição da Companhia. Desculpa. Achou? Uma das ações que eu marquei lá no blog, de uma ação, enfim, ensandecedora, lembra que eu estava com o capeta aquele dia, é uma ação de anulação de constituição de SA. Se você precisasse falar disso numa pergunta que seja, é porque não foi preenchido algum requisito do artigo 80, que fala de quórum, que fala de procedimento. Por exemplo, um artigo bom para cair é o artigo 82, que fala que na subscrição pública eu tenho que ter prévio registro da CVM, depois eu tenho que contratar a instituição financeira. Então, se ele fala que não tem isso, problemas na Constituição, é nesses artigos que você encontraria. Tudo bem? Depois, povo. Estou indo. Hã? Subscrição pública, ela normalmente é para aberta, mas nada impede de eu ter uma subscrição pública e depois ela ser constituída como uma SA fechada. Mas o indício normalmente é esse. Pública, subscrição pública para aberta, subscrição particular para fechada. Esse é o comum. Povo, por favor, vá até o artigo 107. Ah, e antes. Tá bom, desculpa. 99, gente sensível, olha. 99, caput. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis. Olha, a questão do suplemento é o seguinte, depois em casa você vai pegar a lei de SA, pega o que foi alterado, aí se foi alterado, você faz um X em cima, para você não correr o risco na pressa de esquecer de procurar ali. É isso, tá bom? Aí, vamos lá, foi a Luciana que perguntou. Aí depois, povo, artigo 107, grifa em cima do 107, acionista remisso. Achou? Quem que é o remisso mesmo? Quem não integraliza. Aí, olha só, por favor, coloca aqui, olha, no inciso 1º do 107, terceira linha, processo de execução. Ou, o inciso 2º, a escolha, mandar vender as ações. Tudo bem? Depois, povo, em cima do 108, responsabilidade dos alienantes. (109), só em cima do que está do 109, não, direitos essenciais. (109), parágrafo 3º, onde está escrito arbitragem. Onde está escrito arbitragem no parágrafo 3º. Povo, 110, parágrafo 2º. Grifa, voto plural. Depois, povo, artigo 116, o que está em cima, acionista controlador. E especialmente o que está em cima do 117, porque o acionista controlador, ele tem responsabilidade porque ele acaba conduzindo a sociedade. Você pode ter que entrar com uma ação contra o controlador, se a decisão dele, de alguma forma, traz prejuízo para a empresa, etc., de acordo, claro, se ele agiu com abuso. 117 que vai ser teu argumento para isso.
Depois, povo, 118, em cima só. Acordo de acionista, grifa. Acordo de acionista. Povo, 124. Modo de convocação e local. E o 125 em cima, quórum de instalação. Presta atenção, povo. Se você tivesse que pedir a anulação de uma Assembleia Geral, para anular uma Assembleia Geral é porque houve ou vício na hora de convocar, eles não respeitaram publicações de Diário Oficial, jornal de grande circulação, anterioridade. Eles podem não ter respeitado o quórum de instalação que está no 125, tudo bem? Ou você pode pegar uma filipeta, não da cor do processo, e marcar embaixo do 125, o artigo 136, que fala dos quórums especiais de decisão. Porque aí você encontra no miolo só, se você tiver que discutir a anulação de assembleia. Tudo bem? Volta, no 125, embaixo dele, marque o artigo 136, que fala de quórums especiais. Depois, povo, artigo 132, grife inteiro, Assembleia Geral Ordinária. Povo, 135 caput, alteração de estatuto. Cento e 36, só o que está em cima, quórum qualificado. Tudo bem até aqui, povo? Depois, em cima do 140, Conselho de Administração. Depois não, antes, perdão. 138, parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente Conselho de Administração. Povo, em cima do 141, voto múltiplo. Aí, olha só, vai lá para o 146. Caput, tem uma alteração importante de lei. Está no suplemento. Olha, o 146 está escrito assim: poderão ser eleitos membros dos órgãos da administração, pessoas naturais, devendo os membros do Conselho de Administração ser acionistas e os diretores residentes no país. O que mudou, que vale a pena se riscar mesmo com a caneta, povo? Os membros do Conselho de Administração não precisam ser acionistas. Foi revogada essa informação. Povo que me ficou perguntando, qual foi o artigo que dizia isso? 146 caput. Está no suplemento, tá bom? Mas é só para chamar a sua atenção. Depois, povo, não precisa mais ser acionista. É só isso. Olha, deveres e responsabilidades do administrador em cima do 153. Povo, o artigo mais importante sobre responsabilidade dele é o 158. Eu grifaria ele inteiro. – 158. Povo, pega a caneta da cor do processo e grifa o que está em cima do 159, ação de responsabilidade. Caneta da cor do processo.
Porque quando o administrador presta conta, suas contas não são aprovadas, entra com ação de responsabilidade. Povo, pega a filipeta verde. Processo. Ou rosa, ou sabe Deus. Você não tem mais filipeta? Não, o de trás. Não tem? Não quer marcar? Mal criado. Olha, já marcou? Não? Pede para ela, olha lá. Tá facinho. Olha lá. Olha lá. Aproveita, deixa. Olha, povo, mas enfim, vai, não posso tirar o foco. Marca artigo 282 do CPC. Em cima. Ai, tá, eu já tinha feito, tá no VAD das carinhas. Tá bom, por isso é só malcriação. Não está em todos. Quem não tiver o VAD das carinhas, povo, pega a filipeta verde e escreve 282 do CPC. No VAD das carinhas tem lá uma notinha, fui eu mesma que fiz. Olha, isso dá trabalho, olha lá. Depois, povo, vamos lá, vamos lá. Modificação de capital social em cima do 166. O que se cair na sua prova? O que é necessário para aumentar, o que é necessário para reduzir? Tudo bem? Olha, aumento começa no 166 e redução no 173. Nunca caiu. Você está sabendo que a aula de hoje não vai estar no blog, né, povo? Gente folgada que está falando, deixa que eu marco depois. Olha lá, não vai ter nada lá, hein? Você percebeu que não tem ninguém aqui hoje marcando? Olha. Depois, povo, redução 173. No 174, olha aí, os credores podem se opor, grifa aí no meio, por favor, olha, a redução do capital social com a restituição dos acionistas, blá, 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 quando não integralizada, só se tornará efetiva 60 dias após a publicação. Tudo bem? Achou 60 dias? Aí no parágrafo 1º, durante o prazo previsto nesse artigo, os credores quirografários, aí lá no fim desse parágrafo 1º, opor-se à redução do capital. Achou? Tudo bem? Depois, povo, artigo 200, reserva de capital, que é para onde vai o ágio cobrado no valor de emissão. Aquela gordura que a SA tem para usar em determinadas situações. O artigo 200 diz quando eu uso. Por exemplo, pagar dividendos obrigatórios. Depois, povo, artigo 202, só o título, dividendos obrigatórios. 202 em cima. Aí, povo, olha só. Em cima do 220, transformação, incorporação, fusão e cisão. Aí vem as definições se cair esses procedimentos na lei de SA. 232, povo. Grifa ele inteiro que o 232 vai te contar o prazo que o credor tem para pedir a anulação de uma fusão, de uma incorporação. Tudo bem? 232, prazo de 60 dias. Tá vendo uma notinha 1122 do Código Civil? Tá vendo embaixo pequenininho? Povo, esse é o prazo para anulação se for uma fusão, uma incorporação de sociedades regidas pelo Código Civil. Então depende se você é credor de uma empresa de SA, você usa o 232. Se você é credor de uma empresa regida pelo Código Civil, tipo limitada, você usa o 1122, Código Civil. Tudo bem? Depois, povo, está acabando. Em cima do 243, sociedades coligadas, controladas e controladoras, se você precisar definir. Em cima do 243, o título.
Depois, povo, 251, subsidiária integral, grifo caput. Subsidiária integral, caput. Povo, 254A, você já deve ter marcado. Eu vou fazer uma tabela na revisão da sexta-feira. Alienação de controle. E o 257. Por favor, em cima do 265, grifa grupos de sociedades. Saúde. No 266, cuidado, grifa só o final. Cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. Você imagina se alguém pega seu código agora, entre agora e a prova? Fala se não é uma coisa que a pessoa mata, né? Olha, quero, não que alguém vá querer, né? Pense também, né? Mas vai saber, ops, o meu código, opa, teve uma época aí de procedência duvidosa que sumiu. Caput do 269. Povo, formalidade em cima do caput, tá bom? É a formalidade que eu preciso usar para o grupo econômico. Está acabando. 278, em cima, consórcio. E aí, grifa, por favor, o parágrafo 1º e o 2º. O primeiro que diz, olha, consórcio não tem personalidade jurídica. E o parágrafo 2º que diz, a falência de uma consorciada não se estende às demais. Pronto, olha só que coisa. Isso, olha. Vocês estão gemendo aí. Olha só, deixa eu explicar um detalhe importante agora. Só para fechar, não seja mal criadinho. Olha. Se liga. De hoje até sexta, dia da revisão, o que você faz? Faça os seus próprios esqueletos de peça e verifique cabimento das peças. Nessa altura, o direito material, você se vira. Você não vai me dizer na minha cara que você não se vira, né? Mas, enfim, você se vira, tá bom? Na revisão de sexta, povo, na revisão de sexta, a gente vai fazer revisão processual de cabimento, principalmente cabimento e peças. Ela é bem legal, ela não te deixa atormentado, tá? E a gente faz revisão de alguns temas de direito material, que eu percebi ao longo do curso que ficou mais enroscado, tá? Tchau, povo! Oi.
Oi, povo. Psh, povo. Olá, povo. Tudo bem, povo? Tá surtando? Não? Ótimo. Nada como as pessoas calmas. Povo, só para lembrar que tem gente ou não entendeu, ou eu não me fiz clara. Sexta-feira agora tem aula. Tá, essa parte está clara para vocês? Tipo, não dá para viajar, qualquer coisa desse tipo? Então já dá de você imaginar isso. Sexta-feira a gente tem aula. Talvez seja uma aula, eu digo talvez porque assim, pelos outros cursos, foi uma aula que terminou um pouco mais cedo. Então, até por exemplo, no intervalo eu até consigo te dizer, porque às vezes você depende de carona, alguma coisa assim. Mas assim, quanto mais cedo, não é tipo 8h30. O que eu estou querendo dizer de mais cedo, no máximo, é tipo umas 10h15. Então, não é que assim, você vai chegar em casa, vai pegar o Jornal Nacional, vai assistir novela, né? Não é nada disso. É que como é uma aula de revisão, e numa aula de revisão a gente não para muito para dúvidas, a gente tem que ir assim, dentro de um esquema, né? Então, a gente vai falar sobre isso, vai fazer a revisão aí de todos os temas de direito material, os temas principais, e das peças mais importantes. Até aconselho você a fazer o seguinte, lembra que eu te pedi agora nessa fase final para você fazer um esqueleto seu? Das peças importantes? Por exemplo, olha, eu vou fazer de inicial, fazer de contestação, então você faz o seu, e aí na hora que a gente estiver fazendo a revisão, você vai ticando. Tipo, olha, eu sei que você já sabe o que está certo, o que está errado, mas é uma forma até da revisão ela rolar mais rápida, ela ser mais fácil. Porque você está na mão, se você quiser escrever, ótimo, porque fixa, mas assim, você traz também o seu esqueleto, tudo bem? Então a gente vai rever alguns temas de SA, e aí a gente vai também falar das peças, inclusive das de falência que a gente está tratando. Tudo bem, povo? Pode seguir? Tá. Antes de eu seguir, antes de eu continuar não, já colocando o tema aqui, então vou colocar o tema de onde a gente vai começar, tá, povo? Pedido de restituição. Pedido de restituição. Artigo 85 e seguintes da Lei de Falência. Lembrando que quando a gente terminar a recuperação, então na aula de hoje a gente vai estudar falência é o tantinho que falta, vamos estudar recuperação naquilo que está faltando, e aí a gente vai concluir a marcação da legislação, tudo bem? Só um detalhe que eu não estou me lembrando, e eu estou com isso na minha cabeça. Eu falei na aula, mas eu não me lembro da gente ter marcado no CPC as exceções do efeito suspensivo. Você pode só me ajudar, vocês da sala, a me lembrar de eu fazer essa marcação com você? Tá bom? A forma como eu imagino que é uma forma... Eu falei na aula, certamente, mas eu não me lembro da gente ter feito isso, tá? Então, vocês só me ajudam, hein? Tem um monte de gente para lembrar. Se vocês não lembrarem, a casa caiu, né? Também, né? Porque aí você não lembra mais de nada nessa vida. Povo, vamos lá? Começando então? Olha aí, começando a nossa matéria. Pedido de restituição. Primeira coisa, tem algumas pessoas que, claro, já estão estudando esse assunto, e a primeira dúvida que elas têm é, será que eu corro o risco de confundir pedido de restituição com embargos de terceiro? Não tem como. Por quê? Vou te contar, olha. Qual é o cabimento do pedido de restituição? Aliás,